Olá, muito boa tarde. O meu nome é António Oliveira, sou responsável pelo desenvolvimento do negócio da Cegid em Portugal e, portanto, vou apresentar-lhes um pouco o que é, quem somos em Portugal, quem somos a nível ibérico, os nossos clientes, as nossas soluções e, portanto, no final estaremos disponíveis para qualquer questão que queiram colocar. Portanto, relativamente à agenda, vamos falar-lhes um pouco da Cegid, vamos falar do portfólio da Cegid, das soluções e do seu alcance funcional, referências e casos de clientes, um pouco da descrição das soluções e quais os benefícios que os nossos clientes neste momento tiram e quais os benefícios que os potenciais clientes também podem tirar. Relativamente à Cegid, a Cegid é uma empresa francesa com mais de 30 anos, está no top 10 das empresas de soluções internacionais. É uma empresa fundada em 1983 por Jean-Michel Aulas, uma empresa que em 2012 faturou 267 milhões de euros, que está cotada na Bolsa de Paris. Uma das características é que realmente as soluções da Cegid estão em mais de 70 países e traduzidas em cerca de 25 idiomas. A Cegid está presente a nível mundial. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Norte da África, Rússia, Emirados, Árabes Unidos, América Latina e região Ásia-Pacífico. Relativamente às áreas especializadas da Cegid, de notar que a Cegid em França tem várias áreas, área de finanças, fiscalização, rendimentos, parte de recursos humanos e também, como podem ver do outro lado do ecrã, ao nível da indústria, da hotelaria, de associações empresariais, setor público. No entanto, a nível ibérico, centramos-nos, e nomeadamente em Portugal, centramos no retail, a nível ibérico, centramos no retail e na área da indústria. A Cegid é o seu parceiro, é um parceiro robusto, é um parceiro de confiança para qualquer dos clientes e são grandes clientes que trabalham connosco. Temos realmente um turnover, temos vários mercados segmentados por produtos, o que nos dá um turnover interessante em termos de divisão, uma segmentação dos diferentes tipos de clientes, ao nível internacional e em França, um número muito considerável de clientes o ano passado, que compram licenças ou serviços. O ano passado foram cerca de 26 mil clientes. Ao nível da faturação, a Cegid orgulha-se de ter a confiança dos seus clientes. O ano passado, em termos de manutenção, o ano passado a faturação, portanto, desde 2008 e 2011, cresceu 18%, e a Cegid tem também, ao contrário de alguns outros fornecedores que estão no mercado, existe uma linha de crédito para desenvolvimentos para que o software esteja sempre atualizado, uma linha de crédito estabilizada até 2017. Portanto, por tudo isto, pensamos que a Cegid é um grupo robusto que pode oferecer aos seus clientes uma estabilidade para o futuro. A Cegid tem a nível mundial cerca de 1000 revendedores, gera mais ou menos 50 mil POS e 20 mil lojas, como disse já anteriormente, mais de 70 países. Estamos traduzidos, o software está traduzido em mais de 25 idiomas e o nosso quadro de pessoal é composto essencialmente por especialistas na área de retail. Portanto, o que dá uma garantia de passagem de conhecimentos aos nossos futuros clientes e aos nossos clientes. A nível da estratégia, a Cegid privilegia a parte internacional. Com efeito, os nossos clientes querem expandir-se, e hoje cada vez mais, querem expandir-se a nível internacional e por isso é uma das estratégias da Cegid, se não uma das maiores, é realmente a área internacional. E por isso a Cegid investe em centros de suporte a nível mundial. Uma outra vertente
é a parte do Software as a Service, o SaaS, como se costuma dizer, e a área de inovação. Ou seja, o cliente pode, e estamos também na Península Ibérica a começar, o cliente pode alojar o seu software num dos 3 data centers que existem em França e existe a garantia sempre ao nível das infraestruturas da inovação. Este é um outro ponto importante. Um outro ponto importante para a área de retail é extremamente importante, são as alianças e as parcerias que a Cegid faz com os seus os grandes, portanto, os grandes editores a nível internacional e que trazem valor acrescentado às soluções da Cegid. A área de retail é complexa e todos os dias saem novas versões de produtos e de valores de add-ons para o software. Por isso a Cegid tem que estar sempre aliada às melhores práticas. Uma outra característica importante é a seguinte: a Cegid não é um fornecedor de um software vertical, o que se hoje chama best of breed. A Cegid não está com a área da contabilidade a nível ibérico, nem normalmente fora de França, nem com a contabilidade, nem com os recursos humanos. Interessa-lhe fundamentalmente a parte específica de tudo o que é o retail não alimentar. Distribuição especializada. E, por último, uma outra estratégia que a Cegid tem vindo a seguir é a estratégia de aquisições, é crescer a nível de aquisições. Todas as empresas que nos garantem um bom portfólio de clientes dentro da nossa área poderão fazer parte deste grupo que está a crescer todos os anos. Ao nível das delegações internacionais, como podem ver, a Cegid está a nível europeu, está em Portugal, está em Espanha, França, obviamente, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, na China, no Japão e, mais recentemente, abriu delegações, também está na Rússia, está também no Brasil, em São Paulo e em Rio de Janeiro e no Dubai também. Portanto, isto garante-nos uma cobertura a nível mundial, fundamentalmente ao nível de duas coisas. Primeiro, ao nível do suporte e, em segundo lugar, ao nível das localizações do produto para ajudar os nossos clientes a se instalarem a nível internacional nesses diferentes países e poderem estar up-to-date constantemente com tudo o que sai de atualidades nesses países. Relativamente aos nossos resellers, aos nossos partners, também, como veem, temos resellers praticamente a nível mundial, que nos ajudam, mais uma vez, a fazer parte, a estar dentro de toda a tecnologia e de todas as atualizações que são necessárias na área de retail para que os nossos clientes se sintam confortáveis. Os nossos clientes nós acompanhamos os nossos clientes, os resellers acompanham-nos a nós e aos nossos clientes e, portanto, esta é a mancha que existe a nível mundial da presença dos nossos clientes. Todos os dias, todos os meses, todos os anos, esta mancha aumenta por força dos clientes também quererem expandir-se para outros locais de outros países, portanto, segundo as suas estratégias. Portanto, o software da Cegid, para acompanhar os clientes para estar nesses países todos, tem que estar em vários idiomas, traduzido em vários idiomas. A nível do retail, as aplicações da Cegid estão em mais de 25 idiomas neste momento. Ora, e a Cegid Ibérica? Perguntam os senhores, a Cegid Ibérica. A Cegid Ibérica é uma empresa que tem sede em Madrid, que tem filial em Portugal, tem dois escritórios, um em Madrid e outro em Barcelona, em Espanha, e um no Porto. A Cegid
A Segid Ibérica existe há mais de 13 anos, há cerca de 14 anos, tem uma cobertura ibérica, tem mais de 30 pessoas, cobre normalmente todos os serviços que um cliente necessita, desde a pré-venda, as análises e a implementação, os desenvolvimentos específicos que são necessários, a manutenção às aplicações e o suporte de primeiro e segundo nível. E a experiência local do mercado português e do mercado espanhol, em que as soluções são 100% localizadas para o país. Lembremos-nos das alterações recentes que existem no mercado português ao nível da fiscalidade, e gerimos mais de 100 clientes e 4.000 POS. De notar que todo o suporte de hotline às lojas é feito com uma equipa de 12 pessoas, multilíngua, e que está durante a semana e fins de semana. Damos também suporte a alguns clientes franceses e a alguns clientes internacionais. Ao nível das áreas especializadas e mercados-alvo, a Segid preocupou-se, a Segid na área de retail preocupou-se em estar dentro das áreas de não alimentar, portanto da distribuição especializada, e portanto somos muito focalizados nestas áreas. Não somos, como eu disse anteriormente, um software horizontal, somos um best of breed, um software vertical, e por isso a nossa equipa é altamente especializada dentro destas áreas que estão a ver, desde o pão a vestir, ao calçado, artigos para casa, acessórios, a relojoaria, portanto, todas estas áreas que requerem um tratamento muito específico são abrangidas pelo nosso software. Os objetivos, qual é o nosso posicionamento? É cadeias e redes de lojas com o objetivo de, em primeiro lugar, conforme disse anteriormente, consolidar a nossa presença a nível internacional, porque assim também nessa perspectiva estamos a consolidar o crescimento dos nossos clientes. A nível da dinamização das vendas, pois as vendas dinamizam-se com uma série de ações, entre as quais pilotar, gerir a rede de lojas para podermos estar em cima das ações que são necessárias diariamente. Ao nível também da otimização dos processos de reaprovisionamento da loja e dos primeiros envios. Portanto, vamos já ver um bocadinho mais à frente, o reaprovisionamento pode ser feito de várias formas. Portanto, criando algoritmos para cada tipo de reaprovisionamento e, para além disso, os reaprovisionamentos dos tipos mais standard. Uma das partes que normalmente é muito apreciada pelos nossos clientes é a parte da fidelização e do CRM. Como sabem, hoje em dia é muito difícil, na distribuição especializada, é muito difícil fidelizar os clientes e, portanto, temos que criar formas de conhecer cada vez melhor os nossos clientes. Mas isto seja na distribuição especializada, seja noutra área qualquer. Mas na distribuição especializada o CRM assume realmente uma vital importância. Outro ponto que hoje em dia também se reveste de vital importância é a gestão do multicanal. Sabemos todos que hoje há várias formas de apresentar o produto, de chegar ao cliente, sejam as lojas próprias, sejam os franchisados, os corners, os outlets, o shop-in-shop, o e-commerce, enfim. Hoje em dia existem muitas formas de colocar o artigo à disposição do cliente e, portanto, nós temos que gerir todos esses canais e com um único software. E, portanto, aqui estamos também para vos mostrar como é que conseguimos fazer isso. E, por último, analisar e controlar toda a atividade a todos os níveis. Portanto, estes são os pontos importantes, a parte internacional, o reaprovisionamento, a dinamização das vendas, o CRM, multicanal e toda a análise de toda a informação. Relativamente ao portfólio e ao alcance do software, gostava de dar uma ideia
de como é que nós podemos, no retail, quando se fala em retail, por vezes as pessoas confundem o retail com o front office só. O retail não é o front office, o retail é o front office e é o back office e é tudo o que está ao lado do back office e do front office para podermos gerir uma rede de lojas com eficácia. Gerimos o back office e gerimos o POS. A outro nível, gerimos toda a otimização dos recursos humanos em loja, para podermos, em épocas mais críticas, fazer deslocação de pessoal de loja para loja e sabermos com o que contamos. Gerimos toda a parte da mobilidade, portanto, relativamente às novas tecnologias, aos smartphones, temos a noção plena daquilo que é necessário neste momento no mercado e a noção e sabemos quais são as novas tendências e a parte da mobilidade dos smartphones em ligação com as lojas e em ligação com todos os canais é uma das partes importantes da distribuição especializada. Também sabemos que os chamados BI, os Business Intelligence, são importantes para gerir toda uma informação que está muitas vezes dispersa nas lojas e por isso criamos o nosso Retail Intelligence que vai buscar toda a informação necessária a todas as pequenas ilhas de uma empresa e as consolida para dar informação às direções necessárias. E, por último, a gestão do omnicanal, também conforme já falei. Portanto, esta é a oferta ao nível do retail, é a oferta que a CGI tem para vos oferecer. Ao nível do back-office, para dar uma ideia, rapidamente, temos a gestão da base de dados, a gestão de stocks, o CRM, as vendas e as compras. Ao nível da gestão da base de dados, uma das partes importantes é o referencial. É o referencial dos artigos. Já vamos ver como é que o referencial pode ser gerido. Gerimos toda a área das lojas, portanto, inclusive a localização das lojas, as áreas das lojas, portanto, para termos uma ideia de como é que a nossa rede está distribuída a nível nacional e internacional. Também gerimos a parte dos vendedores, a parte dos fornecedores e a parte dos clientes. Ao nível de stocks, temos o primeiro envio à loja e o reabastecimento, normal, as transferências, os ajustes de stock, o stock reservado, as estatísticas, as compras, gerimos todo o fluxo de compras que a empresa necessita, gerimos as reclamações, as listas de preços e as estatísticas necessárias. Uma das partes importantes, conforme já falamos, é a parte do CRM, ou seja, o conhecimento aprofundado e o tratamento e a atenção ao cliente. A segmentação dos clientes por famílias, por zonas, etc. A fidelidade, as campanhas de marketing, eventos, segmentações de marketing e as estatísticas. Ao nível das vendas, depois das vendas wholesale, a listas de preços, as promoções, descontos empregados, gestão de plafons e as estatísticas. Portanto, esta parte, chama a atenção que esta parte das promoções é uma parte extremamente potente do software, do CBR, que já vamos ver um bocadinho mais à frente como é que, um bocadinho das suas potencialidades. Ao nível do front office, temos a parte das vendas na área de retail, como é óbvio, toda a abertura e fecho de caixa e toda a complexidade dos fundos de caixa, a parte das vendas, propriamente dita, a gestão do cofre, as estatísticas e reportes. Ao nível da otimização dos recursos humanos, conforme já falei, portanto, toda a marcação de ponto, os contratos e a revisão e validação de horários. Portanto, o CRM. No CRM podemos gerir todo o histórico de compras dos nossos clientes, saber o que é que nos comprou há um ano, há menos de um ano, que tipo de artigos nos comprou. Portanto, temos um historial riquíssimo dentro da loja, que está acessível também no back-office da empresa, para podermos direcionar um pouco a nossa estratégia
relativamente àquilo que os clientes nos vão pedindo no dia a dia. A fidelidade também, com os cartões de fidelidade e tudo o que daí advém, o seguimento de ações de marketing e a parte dos eventos. Tudo o que é todos os eventos do dia. Podemos ter um back-office em loja, com relatórios diários, com os fluxos de compra, com pesquisas de inventário, transferências, ajustes de estoque reservado. No serviço ao cliente, e aqui é uma das partes importantes, que é a parte das encomendas de clientes e das reservas, os empréstimos, as listas de ofertas e os serviços pós-venda. Portanto, como veem, toda a área de front office é uma área riquíssima, bem como a área de back office que ajuda, portanto, recebe toda a informação em tempo real ou não, ou em diferido, como já vamos ver. E aqui estamos, conforme eu disse, a voltar ao tempo diferido e ao tempo real. A arquitetura técnica, o CBR, foi desenhado para trabalhar em tempo real, mas não esqueceu que há locais onde não é possível trabalhar em tempo real. Há muitos clientes que nos pedem que a arquitetura do sistema poderá ser mista e realmente é interessante porque o CBR permite ter uma arquitetura mista em tempo real e em tempo diferido. Quando o sistema, e podemos ter um grupo de lojas a trabalhar em tempo real e outras em tempo diferido. Uma característica do sistema é que o facto de falhar uma comunicação em determinada altura, não implica que a loja pare. A loja não para, a loja trabalha, como se costuma dizer, em serviços mínimos, não deixando de faturar. Quando a comunicação é reposta, então há uma sincronização automática dos dados e de toda a informação. Relativamente a esta parte, eu penso que quem nos ouve sabe muito bem quais são as vantagens ao nível da área do negócio e ao nível da administração relativamente a estas duas situações à parte dos benefícios principais. Pois sabemos que a informação, se estiver em tempo real, a informação em tempo real é uma realidade, chega no mesmo minuto que a venda é efetuada ou que a ação é efetuada, as atualizações são efetuadas ao momento, temos um conjunto de informações relativas à fidelidade que está centralizado e todos partilhamos a mesma informação, ou seja, todas as lojas e central partilham a mesma informação. Ao nível da administração do sistema, pois já lá vai o tempo em que se tardava quase um dia para abrir uma loja, hoje com um sistema deste tipo arranca uma loja em minutos. A atualização das versões faz-se com um clique, é fácil de manter e está preparado para o cloud. Portanto, com todas as vantagens inerentes a estas características. Relativamente ainda à arquitetura funcional, a integração com os sistemas reveste-se de uma importância cada vez maior. Ou seja, porquê? Porque hoje em dia quase todas as empresas têm já o seu próprio ERP ou têm já algumas aplicações que funcionam bem e que não gostariam de as ver postas de lado. Então nós estamos acostumados, portanto, e temos grande experiência a nos conectarmos com outro tipo de software, como seja o software da Exmovex, da Infor, o da SAP, que é o mais conhecido a nível internacional, a própria Navision, a PHC, em Portugal. Ligamos e conectamos com várias plataformas de e-commerce, com todo o software local de contabilidade, com contadores de tráfego, com diferentes métodos de pagamento. Portanto, esta é uma das vantagens de uma empresa estar essencialmente dirigida à área de retail, porque consegue conectar-se com vários sistemas e, portanto, está a par das melhores práticas do mercado. Relativamente ainda à arquitetura funcional, este é um dos pontos que agora veem no ecrã, é um dos pontos com que muitos clientes se deparam. É dizer assim, eu tenho o meu ERP, o que é que eu vou fazer? Porque, afinal de contas, a CEGI está-me aqui a oferecer
um CBR, que tem o back-office e tem o POS. Como é que eu vou fazer isto? Pois isto reveste-se de enorme importância, mas a CEGID está preparada, através dos seus consultores, com a experiência que tem de toda a base instalada, de clientes, para poder dizer, pois muito bem, a gestão do catálogo que está a ser feita no RP corporativo pode continuar a ser feita lá, ou, se não estiver a ser feita, pode ser feita no back-office do CBR. A parte das compras pode ser feita no RP corporativo, a faturação de clientes do wholesale, a contabilidade geral, etc, etc. E depois temos aquilo que é core, aquilo que é, portanto, específico da área de retail e que pode ser e deve ser feito no back-office do CBR. Porquê? Porque os RPs corporativos, os RPs que são generalistas, horizontais, não estão preparados normalmente para gerir certos pontos específicos da distribuição especializada. Por exemplo, uma parte que é típica e que não existe normalmente nos RPs corporativos é a parte do CRM e da fidelidade, CRM. Portanto, essa área normalmente é toda gerida no back-office. E depois temos o POS. Temos o POS, portanto, os dados, portanto, há um fluxo de dados desde o RP corporativo até ao POS e vice-versa, que funciona normalmente através de interfaces simples, portanto, de utilizar e bastante fiáveis. Portanto, esta área é uma área que eu reputo de enorme importância, que normalmente faz alguma discussão com os potenciais clientes, mas que é aquilo que existe no mercado todos os dias. Todos os dias nos deparamos com estas situações. Temos inúmeros exemplos de clientes com o seu RP e com o nosso back-office e front-office. Relativamente, para terem uma ideia de referências e case studies que a CEGID se orgulha de ter no seu portfólio, temos, por exemplo, a bem conhecida Longchamp, que está em 3 continentes, com 300 lojas, efetuou há um ano e meio o rollout no mais 90 POS no Japão e tem uma solução de back-office e front-office do CBR. A outra, por exemplo, a L'Occitane, também, 1.200 lojas em todo o mundo e em mais de 50 países. Era muito difícil para outros fornecedores acompanharem qualquer uma destas empresas em tantos países e com um suporte dado, portanto, em diferentes horários, portanto, a CEGID encarrega-se disso. Relativamente, por exemplo, a uma Lacoste, NAF ou uma Boucheron, uma Lacoste, por exemplo, que tem 600 lojas, também está em 3 continentes, tem a solução de wholesale, a solução de back-office e retail. A NAF é outra grande referência da CEGID, um cliente muito antigo da CEGID e muito fiel, tal como a Lacoste, com 300 lojas, mais ou menos, soluções de Next back-office, e a Boucheron também, com uma presença importante no Japão, com 35 lojas ao nível mundial. Os nossos clientes, conforme podem ver, são clientes que estão na área do não alimentar, da distribuição especializada e, portanto, daquelas áreas que falamos há pouco. Portanto, temos clientes muito conhecidos de toda a gente, que estão normalmente em todos os países, são clientes internacionais, com quem lidamos todos os dias. Mais algumas referências internacionais, as Gant, as Lacoste, enfim, as Longchamp, estão todas aqui, portanto, Habitat, Façonable, outras referências, a Vilebrequin, portanto, a Oxbow, a Norauto, a L'Occitane, portanto, tudo isto são clientes CEGID. As referências ibéricas, ou seja, com servidores, tanto em Portugal como em Espanha, temos aqui as grandes presenças a nível ibérico e a nível internacional, de empresas portuguesas
ou espanholas. A Salsa, por exemplo, é um bom exemplo, com mais de 100 lojas e com a nível nacional e internacional, e com uma presença a nível em 35 países. Projetos como a Havaianas, como a Encontro Moda, como a NAFNAF, a Mike Davis, Eureka Kids, portanto, tudo isto são grandes referências de clientes que confiaram em nós a nível ibérico. A Pluricosmética também, uma empresa da área de cosmética muito interessante, com mais de 40 lojas. A solução da Cegid é uma solução 100% Windows, compatível com o MS Office, rápido acesso à informação, através de cliques portanto, diretos, exportação para Excel com um só clique, uma navegação muito fácil, muito user-friendly. Portanto, este é um ecrã da parte do back-office, portanto, em que temos do lado esquerdo as áreas todas e depois do lado direito a parte de inventários, as compras, as grandes áreas. Ao nível da área internacional, convém salientar que a aplicação existe em mais de 28 idiomas, é compatível Unicode, o idioma pode ser vinculado ao perfil do utilizador, a facilidade de arranque em diferentes países, por causa dos partners que temos e dos resellers que temos nos diferentes países e que nos ajudam também a ter essa presença, e do departamento da Cegid internacional, que está preparado para suportar esses mesmos partners e os clientes. Presença em mais de 50 países, uma gestão de países fiscais, temos vários exemplos, a Itália, como sabemos, Portugal, a Rússia, a Polónia, a Bósnia. Isto requer essencialmente uma cultura, o conhecimento da cultura de cada país. Como vemos aqui, são ecrãs diversos, em árabe, em chinês, em inglês, enfim. É muito fácil mudar a tradução, portanto, do idioma no CDR. A nível internacional, mais uma vez, a gestão das diferentes problemáticas, ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos é necessário gerir as taxas, existem de Estado para Estado diferentes taxas, a Cegid gera essas taxas. Na Grécia, as impressoras fiscais. No Japão, a parte do consignado. Mais exemplos. Ao nível também, não é só necessário fazer a tradução e ter o software em vários idiomas, mas é necessário também documentar. E, por exemplo, um país que é complicado, que é a Polónia, em termos de fiscalidade, Cegid tem uma documentação importantíssima para oferecer aos clientes que instalarem o software na Polónia. Portanto, a documentação é também um ponto importante. Ao nível dos dados mestre dos artigos, pois a tipologia de produto é importantíssima, ao nível do material, dos specs, dos sets. O sistema gera até 5 dimensões, cor, tamanho, enfim. Podemos utilizar as dimensões para aquilo que for necessário dentro da empresa. Gerimos as coleções, gerimos as temporadas, temos 3 níveis hierárquicos de classificação e mais 5 campos livres. Definição de campos livres, os números de série, também gerimos os números de série. Como vimos, estamos também em alguns, um mercado importante para nós é o mercado de luxo, da alta relojoaria. Também gerimos os múltiplos códigos de barras e uma coisa também, um ponto importante é também o vínculo com as fotografias, tanto ao nível do back-office como ao nível do front-office. Como vêem aqui no ecrã, com a parte das fotografias. Ao nível dos estabelecimentos, os dados mestres dos estabelecimentos, ou seja, dos pontos de venda, a definição de tipos, do tipo de loja, próprios, outlets, franchisados, a gestão de multilocalização em loja, por empréstimo, em consignação, em armazém, segmentação definida por cada tipo de loja, ou seja, se é um centro comercial, se é uma loja na periferia ou no centro da cidade. Portanto, é aqui que nós definimos quais são as características dos nossos estabelecimentos. Portanto, temos ecrãs especiais, específicos para esta área, incluindo
a introdução de mapas da localização das lojas. Relativamente aos dados dos clientes, podemos introduzir os dados, segmentá-los por utilizadores, gestão de contactos, uma visão de 360 graus do nosso cliente, com o histórico de compras, com as entregas por conta, os saldos pendentes, a parte de eventos, os mailings que podemos ou não fazer, os acumulados das compras, frequência, média de vendas e os cartões de fidelidade, a aquisição e consumo de pontos, os saldos de pontos online, os campos livres e as multidireções. Também podemos gerir as direções. Aqui temos um dos ecrãs onde introduzimos os nossos clientes e onde as vendas são atualizadas, os artigos comprados e o valor das vendas. Na parte das tarifas, preços e promoções, aqui temos uma gestão muito complexa das múltiplas tarifas. Podemos gerir várias tarifas. Temos preços recomendados, temos preços de tabela, preços de sessão, aplicamos essas tarifas entre períodos com data início e data fim, preços e promoções, preparação das rebaixas, a data da aplicação dessas rebaixas, preços por lojas, preços por grupos de lojas, multimoeda, multitaxa, ou seja, a loja não necessita de se preocupar com estas questões. Isto é tudo equacionado e definido no back-office e nós podemos ter um grupo de lojas com determinados tipos de preços ou com determinadas rebaixas e outro grupo de lojas sem essas rebaixas ou com outro tipo de rebaixas. Portanto, esta gestão da lista de preços é extremamente completa. Aqui vemos no ecrã das tarifas. Ao nível da dinamização das vendas, pois temos as ações promocionais, que é, no fundo, aquilo que faz mover a empresa todos os dias em termos de chamar o público à loja. E aqui podemos fazer ações promocionais em determinados produtos ou famílias de produtos, determinados produtos só, um conjunto de lojas, uma tipologia de lojas, só para determinados clientes, só para um conjunto de pontos acumulados, com datas ou períodos determinados, para um evento. Portanto, a definição, as vantagens e benefícios para um cliente, um desconto hoje, um desconto num período determinado, uma aquisição de pontos, um período de uma família de produtos, enfim, tudo isto ajuda a que o cliente cada vez mais fique fidelizado à marca, porque sente que a marca, a empresa, está atento a ele próprio e, portanto, e às suas compras e aos seus gostos. Aqui vemos o tratamento das promoções, etc. Nas ferramentas de fidelização, o ficheiro de clientes pode ser segmentado, podemos identificar o cliente por vários critérios, concessão de programas de pontos, os cartões de fidelidade, o controle dos duplicados e a fusão das fichas. Existem muitas vezes duplicados de fichas, de clientes, podemos eliminar esses duplicados. O software tem um programa que faz correr as fichas todas e elimina aquelas que estão repetidas. A gestão e seguimento de eventos, através de mailing, através de e-mailing, lista de chamadas pendentes, concentração das incidências, informações, os pedidos, as queixas, etc. Portanto, e é nestes ecrãs que se registram, portanto, todos estes pontos. Só para terem uma ideia de como é que é versátil esta parte das promoções, da lista de preços e promoções, um exemplo muito interessante que é possível criar uma campanha, por exemplo, um evento, um cliente VIP que tenha mais de 50 pontos de fidelidade e que gasta mais de 500 euros numa única transação composta por 3 artigos, incluindo um par de sapatos Lacoste na avenida, numa quarta ou numa sexta-feira, entre as 12 e as 14, recebe 30% de desconto no artigo menos ou mais dispendioso. Ou seja, vejam a capacidade que o sistema tem de combinar diversos acontecimentos, para, no fundo, beneficiar de um desconto. Ou um cliente que recebe um cheque-prenda quando compra mais de 30 euros durante a semana do seu aniversário, por exemplo. Portanto, quais são os benefícios? É fácil de ver quais são os benefícios.
aumentar a fidelidade do cliente e efetuar o chamado cross-selling, upselling, enfim, toda a problemática da venda que existe hoje em dia e que muitas vezes é difícil de controlar sem a ajuda de um sistema essencialmente dirigido à distribuição especializada. Na cadeia de fornecimento, na área de compras, temos a proposta de compra, temos a compra, a entrega, a recepção dos produtos, a fatura do fornecedor e a devolução do fornecedor. Portanto, estão aqui equacionados todos os passos que as compras merecem dentro de uma área de distribuição, com a gestão das aprovações, das compras pendentes, recepções, com a gestão dos litígios, a recepção das faturas, a recepção via leitura ou códigos de barras. Portanto, também gerimos as compras de uma forma que está de acordo com a distribuição especializada. Mas o produto pode ir diretamente ser recepcionado no armazém, ou seja, eu compro o artigo e vai para o armazém, ou pode ir diretamente para as lojas. São os dois sistemas que podem estar em vigor numa empresa. Ao nível da cadeia de fornecimento, movimentos de estoque, pois gerimos toda a parte de transferências entre lojas e armazéns, o pedido de transferências, as saídas de transferências, as notificações, as recepções, a gestão das diferenças que existem normalmente, acerto de estoques com a introdução dos motivos, as propostas de reequilibragem, e isto é um ponto novo do sistema, é tentar que o sistema nos ajude a reequilibrar as lojas ao nível do estoque e ao nível dos valores de estoque. E, portanto, eu posso fazer correr um pequeno programa que, no final, me dá uma sugestão de reequilibragem. E o acerto e validação dos inventários. A parte, logicamente, as propostas de transferência são geradas através do módulo de reaprovisionamento. Portanto, aqui um exemplo com uma proposta de reaprovisionamento. O reaprovisionamento em loja, portanto, pode ser feito através de diferentes critérios. Podemos criar algoritmos específicos conforme for o caso. Pode ser por quantidade sortido, pode ser por min-max, pode ser por histórico de vendas, curva de vida, por previsão de venda, ou combinar várias situações. Portanto, e o resultado é uma geração automática de propostas de transferência ou ordens de compra, se houver as rupturas de estoque. Ao nível dos reportings e gráficos, de extrema importância também, o acesso à informação-chave através dos relatórios de negócio, standard, de estatísticas, de relatórios e documentos, etiquetas personalizáveis, quadros de informação interativos, os cubos, que somos nós também que os criamos, existem uns já criados, outros criados por nós, e toda a informação, mais uma vez, 100% integrável com o MS Excel. Aqui vemos alguns exemplos de reportes que são importantes no dia-a-dia da empresa e, portanto, sempre disponíveis ao utilizador. Aqui temos, portanto, o acesso à informação-chave, mais uma vez, a gestão de alertas, relatórios. É possível informar automaticamente por mail ou através de documentos impressos os diferentes decisores da empresa relativamente a relatórios de vendas diários, alertas ou, por exemplo, no exemplo 3, listas de estoques negativos ou de discrepâncias ou de descontos maiores a determinada importância, valor, em percentagem. Portanto, esta gestão de alertas podem ser automáticas. O CBR, permite também, a Cegid tem uma ferramenta que se chama CBS, Cegid Business Studio, que é uma ferramenta muitíssimo importante para que um utilizador, uma empresa, possa, por si própria, fazer determinadas alterações que não mexem, logicamente, nas fontes do programa, nem nas bases de dados, mas que muitas vezes são úteis para quê? Para adaptar um bocado os ecrãs à maneira de trabalhar dos clientes e não só, e outras situações que muitas vezes são necessárias. Estas alterações, estes desenvolvimentos, tanto podem ser feitos pelo cliente, como podem ser feitos pela própria Cegid, porque temos um departamento de desenvolvimento, estamos a falar a nível ibérico, entre Portugal e Espanha.
O POS é completamente parametrizável. Um cliente pode definir que tipo de front-end tem o utilizador da loja. Este é um exemplo, outro exemplo e por aí adiante. O POS faz, logicamente, toda a abertura de caixa, conforme já disse anteriormente, pode gerir os seus objetivos de vendas, pode fazer todas as reservas e encomendas de clientes, pode saber quais os clientes que tem que contactar, uma gestão completa da venda e faturação, entradas e saídas de caixa, os alertas sobre as discrepâncias, a gestão de saídas de efetivo e o registro de eventos diários. Relativamente à caixa de movimentos de estoque, a pesquisa dos produtos pode ter vários critérios. Visual, podemos inclusivamente ver o artigo através de uma foto, ou pesquisar através da fotografia do artigo, identificar o cliente por múltiplos critérios, aceder ao estoque em tempo real, efetuar os descontos e devoluções, a gestão das devoluções, os tickets e tickets de oferta personalizáveis, propostas de encomenda à central, anúncios de transferências e reservas, arranjos em loja e os inventários. Esta é, portanto, um exemplo, portanto, de um ecrã do artigo, da visualização do artigo. Ao nível dos inventários, podemos ter, parte dos inventários, a definição dos produtos a inventariar, definimos quais são os produtos, bloqueamos na loja os produtos que inventariamos, geramos um estoque teórico, podemos fazer o scan dos produtos, a transmissão dos dados para a central ou para a loja, a integração do estoque para comparação, imprimir e controlar as diferenças e validar e atualizar o inventário definitivo. Portanto, isto é na parte dos inventários. A parte de pontos de reservas, de efetuar reservas. A parte da informação flash também, temos uma informação em loja que pode ser vista também no back-office, para que a encarregada da loja, por exemplo, ou o diretor de operações, possa a qualquer momento ter a informação à sua frente de como é que geriu, de como é que fluiu a venda na última hora ou no último dia. Portanto, temos aqui uma informação que está sempre a ser atualizada. Depois temos a gestão do planning dentro da loja, a gestão dos recursos humanos, para podermos controlar quantas pessoas poderão estar em loja numa determinada época. Podemos, inclusive, deslocar as pessoas de uma loja para outra e ter a visão desse planeamento. Portanto, aqui está em baixo como é que conseguimos visualizar o número de pessoas que pode estar em loja. Finalmente, a parte da mobilidade no ponto de venda, a parte da mobilidade que se reveste de uma importância cada vez maior. Hoje em dia é muito, hoje em dia levar o cliente à loja é talvez fazer com que o cliente entre na loja ou visite o site na internet, é das coisas mais difíceis e, portanto, mas há uma coisa que sabemos todos, é que hoje em dia muita gente já e cada vez mais tem smartphones e, portanto, podemos gerir toda essa área, tanto do lado do cliente como do lado da loja, a própria loja, com os smartphones. Na loja, com os CRMs, poder a qualquer momento consultar o cliente, portanto, nas lojas maiores, consultar o cliente, dar uma vista pelo inventário, checar os preços, evitar as filas em épocas de Natal, por exemplo, ou de Páscoa, ou épocas mais complicadas. A mobilidade, portanto, o software que existe ao nível da mobilidade, primeiro podemos escolher o vendedor, depois escolher o produto, informação adicional do produto, a escolha e a forma do pagamento que o cliente vai ter e o acumulado, inclusive, das vendas realizadas. Finalmente, o Business Intelligence ajuda à tomada de decisão. Conforme eu disse, existe muita informação, muitas vezes numa empresa,
que tem que ser aglutinada num único report. E, portanto, a CEGID desenvolveu cerca de 70 relatórios, portanto, já desenhados especificamente para a distribuição especializada e, portanto, esses relatórios estão disponíveis aos nossos clientes, sem interface de desenvolver, sem manutenção, prontos a utilizar uma informação integrada na solução, na própria solução. Aqui está, portanto, um exemplo só de um Retail Intelligence, de um relatório do Retail Intelligence. Portanto, esta área também do multicanal, hoje em dia a integração dos vários canais de venda é um ponto importante numa empresa de distribuição, na vossa empresa, que é interagir com o cliente em tempo real, que é os serviços web pré-desenhados, ou seja, o CBR ligar-se com o website, portanto, da marca, do cliente, e acesso aos produtos e serviços, desde a própria loja, desde os smartphones, dos dispositivos móveis, desde a sua morada. Portanto, o cliente interage com a marca. E isto, cada vez, é uma realidade que as marcas vão ter que aceitar e que introduzir nas suas estratégias, porque a moderna distribuição assim o exige. Quais são os benefícios, finalmente, e para acabar, os benefícios que nós pensamos que são os mais importantes para o nosso cliente? Pois para nós, um dos maiores valores é poder acompanhar os nossos clientes para qualquer país, a nível internacional, porque o cliente vai dispor de um partner tecnológico que o acompanha sempre nos diferentes países, conhecendo a cultura de cada país e dando suporte às suas lojas. A nível das melhores práticas e do omnicanal, portanto, otimizar os seus processos de retail e entre os diferentes canais de venda. E, finalmente, o CRM e a fidelidade. Portanto, aumentar as suas vendas fruto da implementação de programas de fidelidade. Sabemos que qualquer programa de retail faz vendas na frente de loja e, portanto, não é por aí que a CEGID vai cativar os seus clientes. A CEGID cativa os seus clientes através de programas bem estruturados na área internacional, nas melhores práticas, no CRM e nos pontos que vos falei. Portanto, estes são, para nós, a CEGID, os pontos mais importantes e aqueles que eu gostaria de realçar. Pois estou à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar. Boa tarde, António. Sim? Estava há pouco a falar relativamente aos idiomas que estão vinculados ao utilizador. Isso relativamente aos idiomas, quando se compra realmente o software, ele vem apenas um idioma, por exemplo, eu sou portuguesa, a empresa é portuguesa, compra-se o software em português e quando se abre uma loja noutro país, é necessário realmente instalar tudo num outro idioma ou como é que isso funciona? Esses pacotes são diferentes conforme o idioma? Bom, não, essa é uma boa pergunta, muito obrigado. O software está preparado quando um cliente adquire o CBR com todos os idiomas. Não há um módulo específico para português, para inglês, para japonês ou chinês. Eu posso ter a minha empresa sediada em Portugal, e onde tenho as minhas lojas e o meu back-office, portanto, em português. Posso ter lojas no Japão, onde o software do front office está em japonês, portanto, segundo o perfil dos utilizadores, e, portanto, quando o cliente compra o CBR, compra com todos esses idiomas disponíveis na aplicação.
E o mesmo acontece relativamente, por exemplo, se um dirigente português se for ao estrangeiro, ele coloca o user dele e acede à informação no idioma do utilizador dele ou em japonês, por exemplo, se for no Japão? Exatamente. Se a senhora for a administradora da empresa em Portugal e se deslocar ao Japão, vamos pelo Japão, pode ter o seu ecrã em português e estar a gerir a sua informação em português, apesar de estar no Japão e apesar das lojas lá, por exemplo, estarem em japonês, como é óbvio. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma questão. No, parece que isto é todo. Eu gostaria de fazer mais uma questão. Relativamente à alocação do pessoal a lojas diferentes, imaginemos uma situação que é muito importante hoje em dia, é as comissões. Se realmente um funcionário se deslocar de uma loja para outra, as vendas que ele faz ficam alocadas a ele próprio ou ele consegue manter a informação das suas vendas ou isso perde-se de alguma forma? Claro, com certeza. As vendas ficam alocadas sempre à pessoa. Obviamente, há uma gestão interna, portanto, do sistema, que aloca sempre essas vendas à pessoa que as fez, logicamente. Muito obrigada, Muito obrigada. Não sei se existem mais questões. Muito obrigado pela vossa atenção. No caso de necessitarem de mais informação, iremos contactá-los e, portanto, estamos à vossa inteira disposição para qualquer informação adicional e estejam atentos também porque vamos efetuar mais webinars nos próximos meses de outras áreas, como seja a área de suporte, uma demonstração da aplicação, etc. Portanto, teremos muito gosto em que estejam sempre presentes. Muito obrigado pela vossa